Em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7, está escrito assim: Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este aqui que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência e nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O profeta Samuel foi chamado por Deus e Deus falou com ele o seguinte: olha, vai lá na casa de Jessé, porque ali entre os filhos de Jessé está aquele que eu vou ungir como rei. E quando Samuel viu Eliabe, o primeiro dos filhos, que era mais alto, que era mais forte, ele falou: certamente esse aí é o rei. Mas aí Deus falou com ele: olha, não se deixe levar pelas aparências, Samuel. Não se engane. Não considere a sua altura, porque Deus não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, meu irmão, minha irmã, Deus não vê como o homem vê. Quando a gente diz assim, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, não é como se fosse um grande Big Brother, onde existem várias câmeras, né? E a gente está ali avaliando as pessoas, a gente está ali julgando as pessoas, considerando cada movimento das pessoas. Não. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, mas são olhos de amor, de compaixão e de misericórdia. São olhos de justiça, mas são olhos de compaixão. Deus não vê como o homem vê. Nós vemos de forma errada. Nós consideramos a aparência das pessoas. Não é verdade? Nós consideramos a aparência das pessoas. Nós enxergamos e avaliamos através da posição que as pessoas ocupam na sociedade, na igreja. Nós medimos a importância das pessoas pelo que elas representam aqui na terra, pela sua credencial. E imaginamos que Deus também é do mesmo jeito. Mas Deus não vê como o homem vê. Quando Jesus falou sobre a estatura das pessoas no reino dos céus, que é o que importa, não importa aqui na terra, importa na eternidade. Quando Jesus falou a respeito disso, ele falou que o menor é que seria o maior. Eu quero ler com você Lucas capítulo 22, do verso 24 ao verso 26. E apenas terminando o raciocínio lá do versículo anterior, de 1 Samuel, capítulo 16, Samuel, depois que passou todos os filhos de Jessé, ele falou: mas não tem mais nenhum? E Jessé falou assim: tem um pequenininho lá, o mais novo lá, que está lá cuidando das ovelhas, está lá no pasto. E então, Deus chamou ele e ele era o rei, aquele que as pessoas não acreditavam, o mais improvável. Davi foi escolhido rei. Deixa eu agradecer aqui o Ronaldo Novaes. Obrigado, meu irmão, pela oferta, pelo superchat. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Deus escolheu o improvável. E aí, um dia, os discípulos de Jesus perguntaram para ele: quem é o maior? Quem vai ser o maior entre nós? E aí a resposta está em Lucas 22, a partir do verso 24. Minutos depois, eles começaram a discutir sobre qual deles era o maior. Então Jesus interferiu. Olha o que Jesus disse: os reis gostam de mostrar seu poder. E os líderes gostam de se dar títulos pomposos. Com vocês não será assim. Que o maior de vocês se torne o menor. Quem quer ser líder
deve se tornar servo. Deus não vê como o homem vê. Deus não enxerga com o mesmo olhar que nós enxergamos. Saber que os olhos de Deus estão em todos os lugares deve ser para nós motivo de alegria, motivo de gratidão, deve trazer para nós uma sensação de esperança, de que nós estamos guardados, de que nós estamos protegidos, e não uma sensação de desespero, de saber que Deus está me vendo, de saber que a qualquer momento Deus pode jogar um raio na minha cabeça. Não é isso. Deus está em todos os lugares, Ele vê o seu povo em todos os lugares para os guardar, para os proteger, para cuidar deles. Obrigado, irmã Stephanie Godinho. Ela pede oração pela família, pela vida espiritual. Vamos orar por você, minha irmã, em nome de Jesus. Em Mateus capítulo 9, verso 36, fala um pouquinho da maneira como Deus vê as pessoas. Olha o que diz. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Nós enxergamos os perdidos como pessoas afastadas de Deus, muitas vezes com repugnância no nosso coração, né? Muitas vezes nós queremos ficar longe dessas pessoas, porque o fulano não é cristão, eu quero distância dele, aquela pessoa ali está afastada de Jesus e eu quero correr dele, porque nós vemos essas pessoas como uma ameaça para nós, para a nossa santidade, para a nossa integridade. Obrigado, irmão Kleber, pelo superchat. Que o Senhor abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus via a multidão perdida como ovelhas, só que como ovelhas que não têm pastor. É assim que nós devemos enxergar as pessoas. Jesus é Deus, e como Deus, Ele vê as multidões como ovelhas desgarradas, e é assim também que nós devemos ver as pessoas. Eu quero, meu irmão, que no final dessa mensagem você possa receber essa revelação, você possa compreender no seu espírito que os olhos de Deus estão sobre a sua vida, e não são olhos de condenação, mas sim olhos de amor e de compaixão. Essa foi a experiência de Jó. No meio de tantas provações pelas quais Jó passou, em Jó, no livro de Jó, capítulo 10, do verso 2 ao verso 4, olha o que Jó disse. Não me condenes. Jó estava numa conversa com Deus. Não me condenes. Mostra-me por que está em disputa comigo. Olha como Jó via o olhar de Deus sobre ele. Deus está querendo concorrer comigo. Deus está querendo disputar comigo. Sentes prazer em me oprimir, em desprezar a obra das tuas mãos e em favorecer o plano dos ímpios? Jó está perguntando para Deus. Tens tu olhos de carne? Por acaso o Senhor está enxergando como o homem enxerga? O Senhor está tendo inveja da minha vida? É isso, Deus. Vês tu como o homem? Olha essa conversa de Jó, esse diálogo de Jó com Deus. Mas no final de tudo, mesmo sem saber que cada prova que ele estava enfrentando foi consentida por Deus, Jó se rende ao poder do Senhor e ele reconhece no capítulo 2, no capítulo 42, no versículo 5. Pode abrir a sua Bíblia aí. Jó 42, verso 5. Obrigado, irmã Andréia, pela contribuição. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Em Jó 42, versículo 5. Olha o que Jó diz. Primeiro aqui, no capítulo 10, ele está questionando Deus.
não me condena. O Senhor, parece que o Senhor tem prazer em ver o meu sofrimento. O Senhor está favorecendo o plano do ímpio. O Senhor está concorrendo comigo. Mas aí depois de ter o seu olhar restaurado, Jó então fala no capítulo 42, no versículo 5. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Eu agora vejo o Senhor de uma forma diferente. Eu agora sei que o Senhor me vê com um olhar de perdão, de misericórdia. Eu sei que todo o sofrimento pelo qual eu passei tinha um propósito. Eu quero que você entenda o seguinte: tão importante quanto saber que Deus nos vê é que nós também aprendamos a enxergá-lo da maneira correta. Eu vou falar de novo porque o sinal do Instagram caiu um pouquinho aqui. Tão importante quanto saber que o Senhor nos vê é entendermos e aprendermos a enxergá-lo, a enxergar Deus da maneira correta. Obrigado ao irmão que se tornou membro aí. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Assim como Jó, nós podemos ter o hábito de buscar o olhar de Deus nos lugares de costume. Mas Jó descobriu que o Senhor o olhava de um lugar diferente. Jó se acostumou a ver o olhar de Deus na fartura, na alegria, nas festas que ele fazia junto com a sua família. Mas depois do sofrimento, ele aprendeu a ver o olhar de Deus na perda, na enfermidade, na tragédia, no caos. E isso é o que importa. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Ele está no lugar da sua paz. Ele está no lugar da sua tranquilidade. Ele está no lugar da sua fraqueza, da sua dor. Mas Ele também está no lugar mais improvável, naqueles momentos do seu dia, da sua vida, da sua semana, de você está em desespero. Deus está vendo você ali naquele momento. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Em todos os lugares.